Você! Você aí! Não sabe nada sobre a Ursal e o Fórum de São Paulo? Toma cuidado! O bicho-papão barbudo vai te pegar! O comunismo voltou e está distribuindo água fluidificada para derreter os cérebros dos jovens, transformando todo mundo em comunista! China e Estados Unidos são os responsáveis pelo avanço do comunismo no Brasil! E só você pode parar! Cabo Doidão é a solução! Na boa, galera, realmente, como disse o outro candidato, a democracia tem seus custos, não é verdade? Só que não é só o Cabo Doidão que acha que o Brasil está, ou já esteve, a ponto de ser tomado por comunistas. Ou que o Foro de São Paulo é uma organização transnacional do mal que vai implantar o sal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O Foro de São Paulo está longe de ser tudo isso que falam dele. Ou ainda, jamais teve como pauta a criação da União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Ele, na verdade, é uma frente de diferentes partidos da região, com distintas visões políticas, mas em comum uma orientação à esquerda. Quando fundado originalmente, no início da década de 1990, o objetivo era pensar a nova ordem mundial de então. O Consenso de Washington, que vigorava à época, orientou as políticas neoliberais dos governos da América Latina. E o Foro de São Paulo era um fórum de debates regional para buscar alternativas a essas políticas. Dentre os objetivos do foro estava também discutir a integração latino-americana e caribenha. Lembremos que os anos 1990 foram o auge dos processos de integração no mundo inteiro. E vale lembrar que esses eram promovidos pelos próprios Estados Unidos. Logo, falar em integração não tem nada a ver com comunismo. Pelo contrário, o maior exemplo que temos de integração regional é a União Europeia. E esse foi um grande exemplo para a criação do Mercosul e da Unasul. E alguém realmente acha que essa integração foi orientada por alguma proposta comunista? Não. A grande maioria dos países que têm partidos que participaram do foro e que chegaram ao poder mantiveram seus regimes democráticos e fizeram grandes alianças com o capital financeiro. Ou seja, trabalharam de perto e ajudaram a galera da grana. Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, Equador e Peru são apenas alguns desses exemplos. Se, por outro lado, há uma crise democrática em andamento em alguns desses países, como Venezuela e Equador, por exemplo, é também verdade que Turquia, Estados Unidos, Hungria e a própria União Europeia também estão vivendo crises democráticas. Isso sem falar no Brasil, em forte crise e com um governante com menor avaliação política e legitimidade já registradas. No Brasil, nem mesmo o Partido Comunista defende que haja uma revolução nos moldes colocados ali por Marx e Engels. Então, não é apenas anacrônico dizer que querem criar o Ursal, como é fake news total. A estratégia de promover o medo para justificar regimes de exceção é uma das ferramentas mais úteis de quem deseja controlar politicamente sem ter que dar alternativas políticas viáveis. Um livro, também adaptado para filme, que mostra um pouco isso, é O Senhor das Moscas, de William Golding, onde a existência de um falso monstro é usada para justificar o militarismo e uma liderança autoritária em um grupo de garotos abandonados em uma ilha. Aqui não é diferente. Se você nunca ouviu falar do Foro de São Paulo antes de virar moda na boca aí dos manipuladores da extrema-direita, é porque, na verdade, ele nunca foi assim tão relevante de fato. Até mesmo porque as diferenças ideológicas e políticas dos partidos que participam dele são absurdas. No Brasil, a esquerda sequer conseguiu se unir para lançar um candidato único. Imagina só juntar todos os países de esquerda de toda a América Latina para fazer uma união das repúblicas socialistas. Então, se você nunca tinha ficado sabendo o que era a Ursal até o Cabo Malucão trazer isso à tona, é porque, meus caros, isso não existe em plano nenhum de qualquer partido político sério de qualquer país da América Latina. Só mesmo em fake news inventadas por manipuladores e oportunistas que querem te despertar o medo, inventando o que não existe e aumentando o que existe, para poder dominar a política e você junto com ela. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, sugiro os livros Foro de São Paulo, Construindo a Integração Latino-Americana e Caribenha, de Walter Pomar e Roberto Regalado, e As Esquerdas Latino-Americanas em Tempo de Criar, de Nils Castro, ambos lançados pela Fundação Perseu Abramo. Bem, na verdade, eu nunca quis ser um babaca intolerante e manipulador. Na verdade, o que eu sempre quis foi ser um petralha, cavalgando incólume pela liberdade de pensamento, bradando pelas ruas, vestido de vermelho e deixando de pensar apenas no meu umbigo sujo e mal lavado. Na verdade,
O que eu gostaria mesmo era de dizer, bradar a todo mundo, com toda a voz: sou um comunista, sim, senhor, devorador de criancinhas, engano os pais pelas escolas e crio ditaduras. Cartilha quem pastor xingou, porque provou e gostou. Sou um comunista, sim, senhor, devorador de criancinhas, critico o golpe e o vampirão, quero ver no camburão. É Ciro, Boulos, Lula lá, o Haddad vai levar. Sou um comunista, sim, senhor, devorador de criancinhas, parei no tempo e sou razão. Pra falta de grana na educação,